E aí, galera, todos bem? Espero que sim. Meu nome é Pablo. Quase sempre eu esqueço de falar meu nome aí nos vídeos, né? O pessoal que acompanha o canal aí tem percebido. Nós vamos discutir agora os modelos multidimensionais. É o terceiro vídeo, né, da série de 5 aí que a gente está falando de modelagem com ações estruturais. Então, eu estou ajustando o modelo estrutural completo em dois momentos, né, em que você primeiro avalia os modelos de medidas no primeiro passo. No segundo passo, a gente faz a estimativa do modelo completo. E agora eu estou nesse terceiro vídeo discutindo o único modelo multidimensional do modelo estrutural, né? E justificar, explicar para vocês por que eu tratei dessa forma, né? Então tem elucidações bem interessantes ao longo do vídeo, apesar, né, de ser um vídeo prático, em que a gente vai fazer os ajustes ali no software mesmo. Beleza, pessoas? Então, espero que curtam o vídeo aí. Até mais. Pessoal, então vamos lá discutir o único modelo multidimensional que nós temos aí na pesquisa, né, que é o COL, né, que é uma medida muito conhecida aí da nossa área, o pessoal aí da área de administração, saúde, psicologia utiliza bastante, né? Que é a medida da OMS, né? Que mensura aí 4 construtos de qualidade de vida e saúde. É o construto físico, psicológico, social e o ambiente. Cada qual são 26 itens, só que para compor realmente os fatores, você usa só 24 itens. Cada qual aqui dos seus itens relacionado a construtos. É, Preliminarmente, ou seja, de forma original, ela foi concebida dessa forma, né? Ela foi pensada no modelo aí congênere, em que você tem os 4 fatores, né? E, claro, eles relacionados, né? Então, seria assim a proposta original da OMS lá atrás, enfim, né? Uma escala que foi validada aqui no Brasil pelo departamento lá da URGS, do Sul, certo? O pessoal fez um investimento alto lá e você fez aí uma validação no Brasil todo, vamos dizer assim, né? Enfim, então o modelo original seria esse. Agora, muita gente usa o score total do modelo, né? Ou seja, você simplesmente esquece que você tem esses fatores aqui, né? E utiliza um único fator, né, chamado de qualidade de vida e saúde, certo? Um único fator, né, um para cada um aqui, né? Para cada um. Posso fazer isso? Posso, desde que você prova que isso exista. Então, o que a gente vê na prática é que o pessoal geralmente faz isso por questões de parcimônia, facilitar os cálculos, acabar rodando a análise muitas vezes, né, numa PF-análise, mas não provou que isso existe, certo? Que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó, você pode fazer isso desde que você fale que essa estrutura é uma estrutura bifactor ou uma estrutura de segunda ordem. Que exista um fator maior ou em conjunto com esses 4 fatores específicos. Então, tenta transpor isso para toda qualquer escala que você conhece. Beleza? Então, veja bem, quer ver? O que eu estou falando? Estou falando isso aqui, ó. Será que existe um fator de segunda ordem, né? Acima desses fatores específicos, que eu posso nomear, por exemplo, como qualidade de vida aqui? Será que existe isso? O que você vê muito é o seguinte, né, escalas que você tem ali 1, 2, 3 fatores, certo? Aí de repente a pessoa não quer avaliar as especificidades de cada fator e constrói lá o fator geral, né? Fator geral. Ora, você só pode fazer isso se provar que de repente essa escala tem uma estrutura de segunda ordem, como essa aqui, por exemplo, certo? Existe um fator superior, né, no nível superior, que faz sentido estar relacionado com os outros subfatores, os fatores específicos. Ou, né, uma estrutura bifactor, que você tem um fator que concorre com esses fatores específicos, certo? Então, assim, você pode usar o score geral do QVS? Sim,
se você prova que essa estrutura ela é bifactor ou uma estrutura de segunda ordem, beleza? No modelo estrutural, de uma forma geral, quando você coloca lá e roda em conjunto o modelo completo, você simplesmente colocar, né, o QVS indo a todos os itens não fará tanta diferença em termos de, vamos dizer assim, em termos de força das relações que a gente espera, já que o objetivo nosso mais aqui, né, nesse artigo e quase sempre é assim quando a gente está abordando trabalhos como esse de mediação, enfim, é na força das relações, certo? Agora, se fosse para você classificar os itens, né? Apesar que assim é questionável para classificar os itens, né? Porque existe o que nós chamamos de indeterminação dos scores fatoriais na SEM. Mas se você pensa em calcular os scores aí desses indivíduos, aí é só fazer isso, ou seja, só você considerar um fator maior que cada um, né? Esse fator maior afetar e causar esses itens, pode ser que dê problema, beleza? Então, o que eu estou falando em resumo? Olha, eu posso usar, né? Nesse caso aqui, no artigo específico nosso aqui, eu me assentei na teoria, né? Eu sei que originalmente a qualidade de vida e saúde foi concebida dessa forma, né? Mas existem evidências empíricas, inclusive recentes, né, que suportam uma estrutura bifactor. Então, o que eu fiz? Ó, dado que tem evidências empíricas que suportam uma estrutura bifactor, eu vou usar, no meu caso aqui foi mais por parcimônia mesmo, tá? Porque eu não queria entrar em detalhes aqui desses subfatores, não queria entrar em detalhes no domínio físico, psicológico, enfim. Por questão de parcimônia, eu usei só o score geral, eu usei só o fator geral. Beleza? Então, né, é como se eu tivesse no meu estudo, certo? O que não é totalmente correto, viu, gente? Pode ser questionável isso que eu fiz, viu? Eu acho muito difícil o resultado ter mudado por causa disso, tá? Mas é mais ou menos assim, ó. Eu não usei os subfatores, eu só usei o que nós chamamos aqui de gram factor, certo? Eu usei o gram factor aqui. Na verdade, gram não escreve assim não, né, gente? Eu acho que é grande grão, viu? De grande, grande. Se não me engano, deve ser do português, né? Gram factor. Beleza? Então, assim, então eu usei só o fator geral, né? Poderia usar uma estrutura de segunda ordem? Poderia. Poderia usar um modelo bifactor? Poderia. Eu fiz isso em outra análise, certo? Um curso que eu estou montando aqui de Lavan. Tá pronta, né? E aí eu pego e comparo o bifactor do alcool, né? Estrutura segundo, né? Ordem do alcool com o modelo geral. Eu comparo os três e falo qual que é a melhor estrutura é essa. Eu não fiz isso nesse artigo, mas posteriormente eu fiz e vi que os resultados não seriam tão diferentes assim. E, né, quem sabe a gente tem aqui no canal um curso de Lavan completo, que inclusive eu uso esse exemplo aqui, né, eu uso esses dados aqui para discutir essas três importantes estruturas, né, que é a estrutura multifatorial, né, congênere, como a gente conhece, a estrutura de segunda ordem e a estrutura bifactor. Lembrando, viu, gente, que se eu tivesse algo assim, ó, não teria como eu avaliar, né? Se de repente eu não tivesse esse fator aqui, ó, se eu tivesse só três fatores, uma estrutura congênere ou uma estrutura congênere de três fatores ou uma estrutura de segunda ordem, para mim, em termos estatísticos, é a mesma coisa, porque não tem como avaliar, porque o modelo é identificado, certo? Só posso falar, estimar, fazer análise de modelos de segunda ordem, por isso, né, da dificuldade você vê no geral, porque muitas escalas não têm sequer quatro fatores, certo? Por isso que você não vê avaliação de modelo de segunda ordem, né? Então eu poderia ter feito aqui na no call, né, porque eu tenho quatro fatores, mas se eu tivesse três não poderia. Beleza? Então feito esse preâmbulo aqui, vamos então, eu vou mostrar, né, no software eu vou mostrar como seria essa estimativa aqui, certo?
como seria a estimativa aqui. Mas no fundo, lá no modelo estrutural, vai entrar o modelo geral aqui, certo? Aliás, antes de mais nada, né, só provar que eu não estou falando bobagem, vamos, vamos ver aqui, ó, vamos mostrar para vocês aqui, né, o nosso, aqui, ó, mostrar aqui para vocês, né, então que é a bibliografia que eu me basei falando que existe uma estrutura Bifactor na qual mesmo, inclusive recente, né, é publicado em 2016, né, é mais ou menos recente, né, gente, essa que é a verdade. Eu juro que é de 2018, será que não é 2018, não? Enfim, não deve ser não. Então eu tenho aqui, né, só para concluir com vocês, não vou entrar em detalhe, né, que né, baseado nas respostas da pesquisa, né, há um suporte a uma estrutura Big Factor da UCOL, beleza? Então me assentei na teoria e usei o QVS, o score geral. Mas não faça isso na sua pesquisa, né? Não faça isso no seu artigo se você não provar que existe uma estrutura bifactor ou uma estrutura de segunda ordem. Eu que não provei, mas a literatura provou. E não é assim, para te falar a verdade, para a maioria das escalas. Tá? Essa que é a verdade. Para a maioria das escalas não é assim. Eu tô aqui muitas vezes, fico olhando para não acostumei ainda, fico olhando para outros monitores, não fico olhando para vocês aí na câmera, né? Oh, meu Deus, um dia eu aprendo ainda, a gente vai aprendendo. Vamos lá pro JASP, então. Então, pessoal, voltamos aqui então para o JASP, com a base já nele, né? Então, já mostrei como que a gente subiu essa base para ele, que é via CVC. E a base, né? Esses arquivos que a gente está construindo aqui, vai ficar disponível para vocês aí, viu? O artigo que deu origem a essa base, essa pesquisa está saindo, né? Já praticamente finalizado. E aí, então, em breve, se você está vendo esse vídeo recente, talvez você não ache, mas guarde aí na sua lista, né? Salve ele aí na sua lista, porque ele vai estar disponível a base, o artigo, vai estar disponível tudo para vocês, beleza? Enfim, então dando sequência ao nosso arquivo, né? A gente já no vídeo anterior fez a CFA das 3 escalas unidimensionais, calculou a confiabilidade aí pelo ômega de McDonald, e agora nós vamos fazer a avaliação da escala do qualidade de vida e saúde. Lembrando também que, né, que ela aqui eu já mudei de ordinal para escalar. Nessa versão minha aqui do JASP é necessária, a versão .14. Beleza, então vamos lá. Então vamos aqui cadê? Factor, né, CFA. Vamos, já tá até dar nome aqui, né? Vamos colocar aqui CFA QVS, qualidade de vida e saúde, ou qual, né? Ou qual, vamos colocar a original aqui, ó. O call brief, certo? Vamos colocar CFA o call. Vamos pensar, né? Só por questões didáticas mesmo, viu, gente? Porque no final, lá na nosso modelo estrutural, vai só um fator da QVS, que é o Grand Factor, que a gente pode falar, né? Óbvio, de qualidade de vida e saúde, a qualidade de vida geral, vamos dizer assim. Beleza? Mas só para a gente, em termos mais didáticos mesmo, se a gente fosse estimar, fosse trabalhar com modelo unidimensional aqui no Factor, né? No Factor. Ou confundindo o software, no JASP, seria o quê? Ó, vamos pensar aqui no domínio físico, físico, dá nome a ele. Domínio físico aqui, vamos colocar lá. Eu tô com a colinha aqui do lado, vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui essa colinha, né? É a variável Q1, essa Q3 é invertida, né? Como eu falei para vocês, o I aqui significa invertido. Q3, Q4, Q10, Q15, Q16, Q17 e Q18. Fechamos, certo? Vou colocar aqui agora o outro domínio, vamos dar nome aos bois aqui. Esse é o físico, agora o psicológico. Vamos colocar aqui o psico. Para resumir aqui. A psico aqui, dá um enter aqui, né?
O P5 aqui, ele é o quê? 5, 6, 7, 11, 10... Deixa eu ver se é isso. 5, 6, 7, 11, 19, 26. 19 e 26 é o invertido, né? Então, vou colocar aqui invertido. Nenhum invertido, não, né? Não, são só esses dois invertidos. Coloca mais um. Aqui eu vou colocar o social. Social geralmente é o que dá mais pau. Será por quê, né? É o que dá mais pau. Será por quê? Porque é o que tem só 3 itens, né, gente? É só por isso que dá mais pau. Já usei muito a UCOL em várias pesquisas, enfim. É incrível que a confiabilidade da UCOL, da social sempre é a menor de todos. Por quê? 20, 21, 23. Beleza? E por último, o ambiente, né? Opa. Então, ambiente. Nesse ambiente aqui nós temos 8, 9. Aqui estou apertando Ctrl, viu, gente? Para selecionar de forma individual. 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25. Beleza, fechamos aí. Então vamos, né, ir lá no nosso avançado. É uma escala de 5 itens, mas a gente já está usando o mesmo padrão. Vamos usar o DWLS, que justifica uma variável ordinal, certo? E vamos usar a matriz policórica aí para fazer estimativas robusta. E vamos agora padronizar tudo também, certo? Padronizar aí para a gente ter as cargas fatoriais padronizadas com base aí em todas as variáveis, né? Beleza, então aqui eu fechei, certo? Eu aqui, especificamente aqui no, né, eu poderia pensar no estimativo de segunda ordem aqui, poderia avaliar, tá? Mas eu vou deixar para fazer isso aqui em outro vídeo, quando eu estiver apresentando Lavan, tá? Por quê? Porque eu tenho algumas questões, algumas críticas para fazer aqui no JASP. Não é essa a versão, ponto 14, continua a mesma questão, né? Essa mesma coisa que eu vou falar nos vídeos nas versões posteriores, ponto 16, que tem a ver com os índices de mensuração, né? Os índices de mensuração que são apresentados aqui não são os melhores a serem considerados, dado o estimador DWLS, e até mesmo os outros estimadores, o LS, né? Lá no Lavan a gente consegue obter ele de uma forma um pouco mais assertiva. E eu tenho que fazer algumas mudanças aqui. Vocês vão ver que no primeiro momento eu falo, né? Pelo menos para o artigo eu falo que eu não vou mexer, certo? Mas no curso que eu estou montando aqui no Lavan, eu acabo mexendo por questões de fins didáticos e tudo, e tem justificativo para isso também. No final, né, mexendo, o resultado é muito parecido, né? Para os nossos fins, que é estimar um modelo estrutural, talvez não tenha tanta diferença. Mas enfim, avançando aqui, eu também não vou mexer aqui, né? Por enquanto. Vou colocar aqui só as medidas adicionais. E, enfim, aqui também, se quisesse colocar o R-square, poderia. Não vou fazer análise multigrupos. E também não, vai ficar um pouco bagunçado aqui, mas a gente pode colocar aqui os parâmetros para ver o que acontece, né? Beleza, então vamos avaliar aqui o que está acontecendo aqui na UCOL. Deixa eu só comparar com os meus resultados aqui do artigo, se realmente são esses. Um dos motivos que eu estou usando a versão .14 aqui é para replicar o que a gente encontrou lá, certo? Para não ter problema de versão, enfim. Eu já fiz na versão posterior e os resultados, né, são parecidos. Beleza, então vamos lá. Ok, né? Então é isso aqui, o Q quadrado, a gente pode falar que, né, dividido pelos graus de liberdade aí, tá ok, certo? Esse resultado aqui vai dar 2,657. Como eu falei, aqui não tá ok, mas enfim, se a gente ficar olhando muito por significância do Q quadrado, a gente não vai chegar em lugar nenhum nunca. Essa que é a verdade. As medidas aqui, né, CFI e TLI estão ok, beleza? As outras aqui eu falei para vocês que a gente
cada vez está sendo menos utilizado na literatura. Beleza. E então nós temos aqui agora RMC também, ok? O que eu tenho que discutir com vocês nos vídeos posteriores é que esse aqui tá muito bom para ser verdade, né? Por quê? Porque o Jasper aqui não está considerando o Q quadrado escalonado, enfim, né? Um ajuste que tem que fazer no Q quadrado, né? Então, por isso que nós temos essas medidas aqui um tanto quanto boas, certo? Então, enfim, em outro vídeo a gente discute isso aí. Só estou replicando o artigo, que a gente fez no artigo ali. Beleza, então RMC 0.4, né? Abaixo aí do 0.06, ok? P-valor, né, o limite superior aqui abaixo de 0.010, belezinha, né, significativo, não significativo, né? Enfim, e os valores aqui acima de 200 e os valores aqui também são bons. Isso aqui só faz sentido comparando com outro modelo. Talvez a gente poderia usar isso aqui para comparar um modelo de segunda ordem, por exemplo, né? Um modelo de segunda ordem e um modelo bifactor. Geralmente, viu, gente, o bifactor ele tem probabilidade de dar mais certo, viu? Essa que é a verdade. Então, há uma crítica na literatura sobre esse modelo bifactor que quase tudo se ajusta ao modelo bifactor. Quase sempre as medidas direcionam para o modelo bifactor. Tá? Ele é sobreavaliado, vamos dizer assim, o modelo bifactor. Então, a gente tem que ter um cuidado também a você ver uma proposta de estrutura aí de bifactor. Eu coloco isso aqui, né, no artigo que eu escrevo, de forma pontual, né, o artigo não é sobre isso, mas que, né, essa estrutura de segunda ordem e a estrutura bifactor, né, essa invenção aqui, vamos dizer assim, né, essa lógica aqui foi para salvar algumas escalas clássicas que existem aí. Tipo assim, né, ó, tem um fator aqui, um fator aqui, um fator aqui. Aí, quando você usa as técnicas mais usuais, o LS, DWLS, matriz policórica, né? Policórica e tal, né? Usa na exploratória, na fatorial exploratória, uma PA, né? Um método de retenção de fatores PA, RU. Quando você usa essas técnicas aqui, você geralmente acha menos fatores do que o pessoal que lá atrás, há 20 anos atrás, usou PCA, por exemplo, e os critérios de alto valor, por exemplo, maior do que 1, né, o critério de Kaiser. Então, assim, antigamente você tinha escalas com sobreavaliadas, vamos dizer assim, né, em termos de número de fatores. Aí quando você pega técnicas mais atuais, pelo menos do ponto de vista conceitual mais robusta, certo? Você não acha essa mesma estrutura, né? Então você tem um movimento do que está acontecendo de destruição de teorias, né? Destruição de teorias, certo? Aí você vem com a resposta que são os modelos de segunda ordem de bifactor, falando o seguinte, ó, cara, não é bem assim não, ó. Isso aqui tem um fator maior aqui que explica isso aqui, ó. Certo? Aí você tem um outro fator que concorre com tudo aqui, né? Então, sim, então existe essa discussão aí que é bom, né? Que é interessante vocês conhecerem. Podia ter falado isso antes, mas acabei esquecendo, enfim. Acho que é o momento. Mas o fato é o seguinte, né? Terminando aqui a nossa análise, agora de uma forma um pouco mais pontual, usando as cargas fatoriais, o que a gente está vendo aqui, ó? Vamos usar as cargas fatoriais padronizadas já. Ó, esse aqui poderia ser candidato a ir embora, né? O Q4 do domínio físico, do domínio psicológico tá ok, parece que tá ok, né? Sim. Domínio social perto, né? Do ponto 5. E aqui do ambiente, né? Também da mesma forma poderia ser candidatos. Da mesma forma que eu falei para vocês no vídeo anterior, né, em que a gente estava fazendo a estimativa aí, a gente estava ajustando os modelos unidimensionais, eu falo aqui também. Quem sou eu, né? Quem é o Pablo com a amostra dele, com a amostra dele
discutir, discutir com a OMS, que gastou rios de dinheiro para validar essa escala Brasil afora, mundo afora, na verdade, né? Então, assim, tá perto ali do ponto 5, por que eu vou excluir isso aqui? Por que eu vou excluir o ponto 24, ponto 25, certo? Por que eu vou excluir aqui o Q8? Poderia, não daria tanta diferença aqui não, viu, gente? Nesse caso aqui, eu fiz os testes, tá? Não dá tanta diferença não, poderia, né? Mas eu prefiro, né, não destruir a teoria, certo? Preferi não destruir aqui. Justificaria eu excluir? Sim, ora, eu estou usando uma amostra aqui de investidores, bem um nicho bem, um recorte muito definido da população. E esse recorte muito definido poderia realmente ter ali uma estrutura diferente, certo? Que eu concluí? Ora, não tem tanto assim, né? A única coisa que eu consegui aqui foi um ou outro item com peso menor, que de repente pode permanecer ali, certo? Porque de repente pode ter sido erro devido à minha amostra, né? E não da OMS que gastou 200 milhões de 200 milhões não, né? 200 mil dólares para validar essa escala no Brasil, certo? Então é isso aí. Então a gente poderia de repente parar por aqui. Agora também, né? Você poderia pensar nessa escala, ela de uma forma unifatorial também, né? Tirando tudo aqui e colocando os 24 itens, tudo num único fator. Não seria o mais correto. O mais correto mesmo é a gente pensar numa estrutura de segunda ordem, que geralmente, né, se for só 3 fatores como esse aqui, não faz sentido, não precisa nem avaliar o estrutura de segunda ordem quando você tem 3 fatores. Isso no contexto da análise fatorial confirmatória, viu? Porque você pode fazer isso quando você tiver um modelo estrutural junto, né? E quando você estiver usando PLS 100, por exemplo, tá? Que na PLS 100 é tudo mais soft. Pode tudo, na verdade, PLS 100. Enfim, e agora infelizmente o Jasper aqui, né? Se tivesse eu rodaria para vocês. O Jasper aqui, ele não roda uma estrutura bifactor. Na verdade roda, né? Basta a gente pegar aqui, ó, e colocar na sintaxe aqui, tá? Então roda, mas não tem um menu específico, beleza? Mas enfim, deixa eu tirar aqui. Então, era isso que eu tinha para trabalhar para vocês. Se a gente quisesse calcular a confiabilidade aqui da UCOL, a gente poderia usar, né, calcular a confiabilidade para cada um dos itens. Eu fiz isso no artigo, gente, tá tudo ok. Mas deixa eu fazer isso aqui para todos os itens só, porque a gente, no final das contas, a gente vai usar todos os itens mesmo, né? A gente vai usar o Gram Factor, ou seja, o fator geral de qualidade de vida, ou seja, qualidade de vida geral. Então a gente vai usar esse mesmo. Então deixa eu só calcular aqui. Mas assim, batata, né, gente? 24 itens, não tem como essa confiabilidade ser baixa, não tem? Geralmente a confiabilidade ela é impactada, né, drasticamente pela quantidade de itens, principalmente o alfa de Chromba. Mas enfim, vamos lá colocar, né? O 26 está invertido. CQ é controle de qualidade. Papapá 3. CQ2 é controle de qualidade. Vamos deixar só os invertidos. Então parece que tá ok. Beleza. Quando eu calculo aqui, vamos colocar aqui, ó. Poderia, viu, gente? Só deixar. Depois está um vídeo aí falando que o Pablo ensinou errado. Eu tô fazendo essas ressalvas com vocês. Inclusive o artigo eu calculei a confiabilidade de cada uma das escalas, vi ali que social só ficou no limite de 0,7, mas tudo foi ok, né? Tudo foi ok, inclusive a geral. Aí eu coloquei no artigo só a geral para mostrar que é aquele que é o score que eu ia utilizar, né? Então, para ver que é confiável. Então, como a gente tem feito, eu quero aqui o ômega de McDonald's, que do ponto de vista teórico tem sido preferido. E como a gente pode ver, os meus resultados que eu encontro lá no artigo, apresento no artigo. Peraí, os resultados aqui tem sido mesmo. E tem um pouquinho diferente. Por que um pouquinho diferente?
Ah, tá. Um pouquinho diferente porque não entra Q1 e Q2, né, gente? Quer ver? Aí, tá vendo? Porque a UCOL, ela tem 26 itens, e mais as duas perguntas ali são perguntas gerais que não entram para computar os scores, entra só os 24 posteriores. Então, é isso aí. Então, agora tá exatamente o mesmo valor do artigo, né? No artigo a gente coloca lá na tabela 5, vocês podem ver, que a medida aí da conformidade geral do score, porque a validade, né? A gente quer entender a interpretação dos scores, é ponto 99 com intervalo de confiança. É um intervalo de confiança entre ponto 91 e ponto 917. Então tá tudo ok também a confiabilidade. Beleza, pessoas? Então é isso aí, né? O que eu tinha para hoje para apresentar para vocês era essa questão. Um vídeo posterior, acompanha aí o canal que eu quero discutir esse mesmo exemplo lá no Lavan. Aí a gente vai estimar o modelo de segunda ordem. A gente vai usar o modelo congênere, né, de 4 fatores. Vamos fazer o ajuste necessário. Se a gente acha que tem que excluir um item ou outro, a gente exclui, como procedimento padrão aí, que o pessoal geralmente faz, né? E usar a estimativa, ou fazer a estimativa do modelo de segunda ordem, bifactor, e comparar os três. Na verdade, os scripts para isso já estão todos feitos. Basta a gente liberar um tempinho aí na agenda para fazer os vídeos, beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!